Amigos, estamos de volta com a nossa série de toda semana, Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Trazendo hoje para todos nós o capítulo 19, Evangelho e Simpatia, do livro Roteiro de Emmanuel. A cada semana, um episódio novo, abordando um capítulo dessa importante obra, na média de 30 minutos de apresentação. Comigo, o querido amigo Marcos de Mário. Marcos, que alegria. É uma grande alegria estarmos aqui de volta, eu e você, Orson, para continuarmos a conversar sobre o conteúdo dessa obra magnífica do benfeitor espiritual Emmanuel, e hoje para falar de um Jesus bem diferente, né? Um Jesus que, na verdade, é ligado à alegria, à simpatia, como o Emmanuel nos coloca. Então, com certeza vai ser um episódio bem interessante. Muito bem, Marcos. Realmente, as possibilidades que nos abrem são importantíssimas. O capítulo 19, Evangelho e Simpatia, vai dizer, já no primeiro parágrafo, que do apostolado de Jesus destaca-se a simpatia por alicerce da felicidade humana. A violência não consta da sua técnica de conquistar. Esta apreciação, ela abre um precedente para os nossos corações, aqui já no início do capítulo 19, que nos remete a pensar na importância da simpatia dentro do apostolado de Jesus, apresentado aí como um alicerce e constando diretamente que a violência não consta da sua técnica de conquistar. Ô Marcos, quando eu li aí essa expressão, técnica de conquistar, Jesus veio mesmo para nos conquistar o coração, para o seu apostolado de amor ao semelhante, para aproximar o ser humano distante da divindade e ainda tocado pela agressividade, pelo egoísmo. Jesus veio fazer algo diferente entre nós, não é, Marcos? Ah, com certeza, Orson, sem nenhuma dúvida. Ele era o mestre por excelência. E o mestre é justamente aquele que cativa. E ao cativar, ele conquista para si os discípulos. No nosso caso aqui, o professor com seus alunos, por exemplo, e assim por diante. E Jesus, realmente, como mestre, sabia fazer muito bem isso. E ele jamais, como nos alerta aqui o Emmanuel, ele jamais utilizou da violência, seja ela física ou moral, ele jamais se utilizou da ameaça, nada disso. Ele conquistava porque ele cativava, porque com aquela sua autoridade moral, com aqueles seus dizeres, aqueles seus ensinos, ele levava todas as pessoas realmente a se curvarem diante dele, a se entregarem a ele, percebendo que aquela mensagem era o verdadeiro caminho, era o que tinha que ser seguido. Esse é um aprendizado que nós precisamos ter, porque, infelizmente, falando aqui dentro do meio religioso, nós ainda temos muito discurso violento em nome de Jesus, tentando induzir você a acatar a religião com ameaças. Aliás, historicamente falando, todos nós sabemos disso, a Igreja Católica tentou submeter a humanidade com a ameaça do inferno. Se você não se submetesse aos dogmas, aos rituais, você, pecando, né, cometendo mal, você seria irremediavelmente lançado para o fogo do inferno. Mas olha só, eu nunca encontrei em lugar nenhum do Evangelho Jesus fazendo esse tipo de ameaça. Isso simplesmente não existe nele. Então, foi uma falsa interpretação, uma interpretação equivocada que nós fizemos do nosso mestre. Ô Marcos, e você trazendo esse raciocínio já no início do nosso diálogo aqui, nós vamos nos lembrar que essa cultura de imposição e muitas vezes de crueldade ainda está presente conosco na história. Nós ainda vemos esse tipo de comportamento em alguns lidadores ou líderes de sacerdócio, de religiões, que em nome dele ainda usam a imposição, a crueldade. O próprio Emmanuel indica aqui no seu terceiro parágrafo esses posicionamentos
que, sem dúvida, foge às simples regras de comportamento humano. Mas o mestre foi diferente, porque ele conquistava com suavidade. Isso que é bonito, né? Ele conquistava sem nenhum tipo de imposição, respeitando a posição daquele com quem tomava contato, daquela multidão que o buscava, às vezes uma multidão de pessoas, e às vezes realmente um ou outro individualmente que queria um colóquio particular, mas para plantar esses bons princípios, ele usou principalmente do respeito às criaturas. E era um interesse coletivo, era um interesse de todos. Além de conquistar individualmente, havia um propósito de conquista coletiva das criaturas. Mas ele sempre, como o próprio Emmanuel indica, a gente não consegue fugir do Emmanuel aqui, porque a sabedoria dele nos conquista igualmente ao comentar o seu texto. Ele se enchia de profunda compaixão e de uma tolerância construtiva perante as criaturas ainda marcadas por dúvidas, por angústias, por se sentirem desprezadas, por se sentirem perseguidas. Isso é muito bonito, Marcos, de ouvir, de ver, de pensar, de refletir aqui nas nossas reflexões desse momento. É verdade, Orson. Nós espíritas estudamos bastante a vida e obra do nosso Mestre Jesus e, principalmente, os seus ensinos. E nós temos na literatura mediúnica um vasto acervo de revelações a respeito daqueles dias memoráveis em que Jesus esteve aqui na Terra. E é exatamente isso que o Emmanuel coloca, né? Em todas as situações que nós vemos ele como o povo nesse atendimento coletivo, nós vemos um ser de mansuetude, de bondade, que deixava que os outros o cercassem, explanando, ensinando, ofertando exemplos, é o tempo todo assim. E individualmente, tanto com os discípulos, quanto com outros personagens que são citados no Evangelho, que se chegaram a ele, sempre os tratou com a máxima bondade, gentileza, sempre soube ouvir as argumentações e sempre redarguiu também dessa forma calma, tolerante, compreensiva. No auge da situação em que ele foi preso para ser levado à crucificação, tanto quando ele comparece no Sinédrio e defronta Caifás, o sumo sacerdote, quanto depois ele confronta Pilatos, o governador romano, nós vemos que nessas duas situações Jesus estava calmo, tranquilo, respondeu o que deveria responder, elucidou o que poderia elucidar e se entregou. Então, nós nunca vemos realmente Jesus apelar para nenhum tipo de violência, nada, nem a espiritual, conforme ele respondeu a Pilatos. Quando Pilatos se insurge contra ele, ele falou: olha, você só tem poder neste momento sobre mim, porque é assim que tem que acontecer. Porque, de outra maneira, aqueles que me seguem já teriam aqui, interdito aqui, e tudo já estaria diferente. Mas é da vontade do Pai que tenha que acontecer o que vai acontecer. Então, ele está ali sabendo que vai ser crucificado, que vai ser condenado, porque é isso que vai acontecer mesmo, e ele é o governador do nosso planeta. Ele tem todo o poder na sua mão. Ele poderia acabar com aquilo rapidamente, mas ele não o faz, porque seria violentar as consciências e a própria lei divina. Porque era uma missão dele, se entregar fazia parte da missão. Então, não há como de nós aqui acharmos que, em algum momento, Jesus tenha realmente faltado com essa mansuetude, com essa compreensão, com essa fraternidade e solidariedade, porque foi isso que marcou a ele o tempo todo. Pois é, Marcos, você me faz lembrar aqui, citando aí o episódio com Pilatos, os vários outros episódios das narrativas evangélicas,
com personagens que se tornaram céleres e sempre comentados e utilizados para a nossa reflexão, como a mulher adúltera e também com a fragilidade de Pedro, que convivia com Jesus e vivia situações ali de angústia, de preocupação, de medo, os próprios discípulos e as pessoas estranhas. Eu citei a mulher adúltera, mas quantos outros casos, o próprio Nicodemos, quantas criaturas ali, o cego de nascença, quantas criaturas procuravam o mestre e tentavam entendê-lo, e ele sempre com essa postura de reerguimento das criaturas, a sua grande característica. Por isso Emmanuel dá esse título, simpatia. Jesus, ele era simpático com todos que o buscavam, ele expressava o seu contentamento em auxiliar as criaturas nas suas dúvidas, nas suas tentativas de crescimento, na solução das suas dificuldades interiores. Isso é muito bonito de verificar. Eu vou deixar aí a próxima tela, Marcos, para você ler aos nossos telespectadores, que vai justamente expressar esse pensamento. Muito bem, é o nosso Emmanuel, então continuando aqui, e eles dizendo que Jesus não indica o inferno às vítimas da sombra, reergue-as compassivo e acende-lhes nova luz, compreende os problemas e as lutas de cada um. Essa é uma lição para todos nós, não é, Orson? Porque é o que nós precisamos fazer, né? Não condenar, reerguer, compreender, não julgar. É o que nós estamos precisando aprender e colocar em prática, e que Jesus já fez naquela época, e lembrando que ele conviveu numa época em que não existia isso aí de compreender, de perdoar, de ajudar, de erguer, isso praticamente não existia. Mas ele vem mostrar, olha, a vida não é assim, a vida é baseada no amor. E se nós baseamos a vida no amor, primeiro, você tem que compreender o outro. Porque o outro está no seu estágio evolutivo, o outro tem os seus problemas, passa pelas suas situações que não são suas. Compreender, até porque você gostaria muito também de ser compreendido, né, dentro do estágio evolutivo em que você se encontra. Então, é a regra de amor sendo aplicada. Mas alguém provavelmente está aqui nos assistindo, Orson, e vai lembrar a famosa cena da expulsão dos vendilhões do templo, para contra-argumentar. Mas espera um pouco, naquela passagem está muito claro que Jesus foi violento. Bom, ao estudar essa passagem à luz do Espiritismo, Allan Kardec nos lembra que, primeiro, não podemos levar a narrativa que está lá no Evangelho ao pé da letra, porque é inconcebível que o homem amor pudesse realmente brandir um chicote, né, chicotear os vendedores, derrubar suas barracas e sair expulsando todo mundo para fora do templo. Provavelmente, Jesus deve ter feito uma exortação, né, veemente, ao ver aquele comércio todo dentro do templo, mostrando o erro em que eles se colocavam ali, porque eles estavam mercantilizando o que era de ordem espiritual. E, naturalmente, que não foi um sermão bem recebido, foi como uma chicotada na mente e no coração de cada um. Como foi lá, e você lembrou o episódio da mulher adúltera, quando ele olha para a multidão, todo mundo já com pedra na mão, diz, bem, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Porque você só pode julgar, condenar, né, e fazer a lapidação se você não puder ser julgado e condenado também. Esse sermão dele, essa fala dele, nossa, deve ter sido um raio que caiu na cabeça de cada um ali naquele momento. Tanto que todos largaram as pedras, baixaram a cabeça e foram saindo da praça. E é o que deve ter acontecido lá no templo, quando ele fala aos comerciantes. Porque o enviado de Deus, o Messias, e que veio nos ensinar e exemplificar o amor, jamais poderia ter pego um chicote, e sair batendo nos outros.
Isso fica claro também, Orson, quando, da cena lá da prisão dele, em que Pedro, né, puxa a espada para defender o mestre, e ele, na mesma hora, pede para Pedro embainhar, ou seja, guardar a espada, e dá a lição que se perpetuou até os dias de hoje. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, guarda a tua espada. Então, é a mansuetude, a pacificação o tempo todo, porque ele nos compreendia. Tanto que lá no ápice, já se despedindo, na cruz, que ele olha para a multidão, olha para o céu, e o que ele fala? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pronto, isso encerra, né? Realmente, esse é o verdadeiro Jesus. Pois é muito bonito citar isso, porque nós até antecipamos aqui informações que Emmanuel vai realçar na segunda parte do seu texto, que é um texto compacto. Os capítulos do livro roteiro são capítulos que não são longos, mas na segunda parte, nós até havíamos antecipado a informação, Emmanuel cita a fragilidade de Pedro, cita o drama de Judas, não expulsa Judas, não desespera com a fragilidade de Pedro, confia nele e reconhece que, como diz Emmanuel aqui, a maioria dos beneficiários não se revela à altura das concessões que solicitam. Contudo, não lhes nega assistência. É uma atitude de amor às criaturas. E como você disse aí sobre a atitude do corte da orelha de Malco, soldado, que ele recompõe a orelha até a frente daquele que estava ali com a missão de prendê-lo, de aprisioná-lo, ele atende. Você havia citado também Pilatos, está citado aqui no texto. Quer dizer, são situações todas revelando situações de conflito, de dificuldades, etc. E eu me lembro também, Marcos, que apesar do texto realçar bastante essas situações e circunstâncias e ocorrências difíceis, de agressividade até, de dúvidas e de conflitos, etc., nós podemos também nos recordar da simpatia expressa por Jesus quando exalta e traz aos ouvidos atentos o Sermão do Monte, por exemplo, ao subir ao monte, abrir a sua boca e apresentar as bem-aventuranças. Que atitude carinhosa é essa, Marcos, despertando no sentimento de cada um daqueles ouvintes essa expressão pura da esperança, semeando aquelas lições que seriam eternizadas e chega aos nossos dias com o mesmo perfume que foram originariamente proferidas, exaltando realmente nas palavras, no sentimento, nas vibrações que emanavam daquela criatura doce, essa simpatia, este amor pelo semelhante. Tudo isso enche o nosso coração de, pelo menos, tentarmos exercitar essa simpatia de retorno ao Mestre, para que estava nos incentivando a amar. Você disse em certo momento aí, naquele tempo não tinha esse negócio de perdoar, não tinha esse negócio de compreender, de se colocar no lugar do outro. A empatia era uma palavra desconhecida. E Jesus já vinha ensinando isso na prática, no contato com os seus contemporâneos. É uma lição belíssima. Então, Marcos, eu vou deixar aí a próxima tela para você também ler aos nossos amigos telespectadores, porque ela expressa esse comentário que nós dois estamos centrados aqui com o texto de Emmanuel. Muito bem, vamos. E, aliás, essa fala do Emmanuel é que inicia o último parágrafo do texto desse capítulo. Então, está aí o nosso Emmanuel nos dizendo que em todas as passagens do Evangelho, perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. E o Emmanuel tem razão, Orson, porque você não vê Jesus condenar ninguém. Pelo contrário, ele mostra a todos que é possível, sim, realizar a própria salvação, é possível se reconstruir. Ele atende às chamadas mulheres de má vida, que eram muito mal vistas na época. Aliás, todo mundo achava um horror que Jesus fizesse isso, porque Jesus era um homem, um judeu
homem. E, normalmente, o judeu homem, naquela época, ele não atendia a mulher sozinha, né, individualmente. Era considerado um escândalo. Jesus não está nem aí. E, às vezes, os discípulos chamavam a atenção dele. Mas, Senhor, olha, essa fulana aí, ela... E ele disse, é minha irmã, é nossa irmã, é filha de Deus. Mas ela está no mau caminho. Mas ela pode sair do mau caminho e pode pegar o bom caminho. Mas, Senhor, o Senhor não vai condená-la pela má vida dela? Não. Eu já falei que os pecados dela estão perdoados. Mas disse a ela, não peques mais. Siga agora outro caminho. Porque todos nós precisamos ter uma nova oportunidade. Isso é da lei divina. E Jesus veio retratar exatamente isso. E mostrando, né? Quando ele, por exemplo, Zaqueu, vamos lembrar de Zaqueu o publicano aqui. Aí Zaqueu está lá, sobe no sicômoro, aí está lá, aí Jesus para, olha para ele, Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Desce, que hoje eu quero me alimentar com você, quero jantar com você. Os discípulos, e essa narrativa está lá no próprio Evangelho, ficaram horrorizados. Zaqueu é um judeu publicano, cobrador de impostos, trabalha para o Império Romano. E pior do que isso, é corrupto, desvia as verbas, se enriqueceu ilicitamente. E aí os discípulos chegam para Jesus para fazer essas colocações. O senhor vai entrar na casa de Zaqueu? O senhor vai jantar com ele? E falei, que importa isso para vocês? O que importa é a salvação dele. E aí o que acontece? Zaqueu ali, alegre, feliz, vendo que Jesus está ali com ele, levanta e diz, olha, a partir de hoje eu vou pagar em dobro ou triplo todo aquele que eu prejudiquei e ainda vou distribuir o que me sobrar para os mais pobres. Segundo Humberto de Campos, através do nosso querido Chico Xavier, Zaqueu vai ser um dos seguidores, um dos adeptos da Boa Nova na sequência. É um exemplo fantástico, né? Nada de condenação, compreensão acima de tudo e mostrar ao que está em erro, ao que está equivocado, que ele pode sim perfeitamente sair disso e pegar o bom caminho para um encontro consigo mesmo, com o próximo e com Deus. É fantástico, não é, Orson? É fantástico. O seu raciocínio, Marcos, me remeteu agora à lição que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Isabel de França, caridade para com os criminosos, né? Quando o Espírito Autor ali exalta a importância de orarmos por aqueles que estão no crime. O crime não é apenas homicídio, existem vários tipos de crime, como você citou, a corrupção, que é um crime também. Sim. E o Espírito estimula que tenhamos compaixão e caridade para com os criminosos de todas as matizes, porque a nossa prece pode recuperar essas pessoas que a nossa sociedade rotula de criminosos, de marginais, etc., nos vários segmentos da criminalidade. E é interessante porque, lendo aqui o texto de Emmanuel vai citar que Jesus não ficava impaciente ou irritado com a infantilidade das pessoas que pediam a Jesus as mais diversas coisas e se comportavam de maneira incoerente com a própria lição de aprendizado. Jesus simplesmente atendia a todos. Nós vamos ver pessoas que se debatiam ali nos conflitos próprios. Você citou Zaqueu, nós citamos anteriormente outros personagens que aqui foram lembrados, e todos eles estimulados ao reerguimento moral. Esta é a grande lição do Evangelho que nos deixa realmente comovidos até de pensar nessa implantação nova que Jesus traz, esse desejo de conquistar os nossos corações com as suas lições imorredoras, que, na verdade, não tem outra finalidade senão fazer a nossa própria felicidade. É verdade, Orson. E você estava falando, e eu estava lembrando aqui de Paulo de Tarso, que antes de ser o Paulo de Tarso, era o Saulo de Tarso, o doutor da lei, perseguidor dos cristãos, e que tinha tudo para ser condenado, não é mesmo? O homem
não queria saber do evangelho, defendia o judaísmo sem limites, foi lá para Damasco prontinho para aprender Ananias e todos os demais cristãos que ele pudesse encontrar, mas Jesus vai até ele, se apresenta a ele, e ele vê aquela luz espiritual imensa, e se curva e vai, Senhor, né, o que o Senhor quer que eu faça? Entra em Damasco, tá? Lá te será dito o que é para você fazer. E ele vai, atarantado, sem entender nada daquilo, cego, né, por causa daquela luz espiritual, e Ananias, que era o primeiro que ele ia prender, é que vai até ele, a pedido do próprio mestre Jesus, que Jesus se apresenta a Ananias, Ananias vai lá, cura a cegueira de Saulo, e conversa com ele, entrega para ele os ditos do Senhor, escritos por Mateus, que eram os ensinos morais de Jesus, e ali Saulo desperta. Quando ele começa a ler e ele ouve Ananias, ele falou, meu Deus, é isto aqui. Mas eu tenho um passado cruel, terrível. Como eu faço aqui agora? Quer dizer, como é que eu vou sair desse Saulo de Tarso, doutor da lei, para poder ser um adepto aqui do Evangelho? Mas aí ele compreende que Jesus é o mestre do amor, que Jesus não o estava condenando, pelo contrário, tinha feito o chamamento. É de você que eu preciso. Eu preciso que você vá aos gentios, ou seja, aos não-judeus, para levar a minha palavra. E aí você vê Saulo, que já era, por causa do apedrejamento de Estevão, já era um criminoso, porque ele manipulou, né, todo o processo para poder apedrejar Estevão, mas ele é chamado para o Evangelho. Porque, como lembra Jesus, né, o Pai quer a salvação de todos. E aí, com Paulo, nós temos essa grande demonstração. Nada de condenação. Pelo contrário, é abrir as vias para a regeneração, a recuperação. Porque, afinal de contas, todos nós somos destinados à perfeição, né? Perfeitamente, Marcos. Que bonito pensar assim. E a nossa última tela, o destaque do texto de Emmanuel, o Emmanuel vai dizer, e desde a manjedoura, sob a sua divina inspiração, um novo caminho redentor se abre aos homens, no rumo da paz e da felicidade, com bases no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. Emmanuel encerra o capítulo 19, é o nosso episódio número 20, Evangelho e Simpatia, e veja que aí está uma senha, aí está um caminho. As bases são auxílio mútuo, o que significa nos colocarmos no lugar do outro para entender a sua dificuldade, auxílio mútuo, e o outro também vai ajudar entendendo a nossa dificuldade, e o espírito de serviço. Bom, o espírito de serviço nos põe em movimento, que vai usar naturalmente a bondade e a confraternização, que é um sinônimo de fraternidade. É o momento que todos desejamos. Muito bonito isso, Marcos. Sem dúvida, Emmanuel encerra com chave de ouro esse capítulo 19 do livro Roteiro, lembrando, então, que nós precisamos nos auxiliar, precisamos estar em serviço no campo do bem e sempre utilizando aqui as ferramentas da bondade e da fraternidade. Exatamente o que Jesus, nosso mestre, ensinou e exemplificou. Muito bom, Marcos, muito bom. Aos amigos queridos que nos acompanham, na próxima semana temos mais um episódio e teremos o capítulo Evangelho e Dinamismo. Olha que interessante, Marcos, a palavra dinamismo aparecer aí ligada ao Evangelho, porque ao contrário do que muitos pensam, o Evangelho não é algo estático, ele é expressivamente dinâmico. Com certeza, sem nenhuma dúvida. Muito bem, a nossa gratidão a todos vocês e até a próxima semana com mais um episódio da nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade. Até lá, muito obrigado.